veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, reconhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Pai, em nome de Jesus, sempre que lemos a tua palavra, ela nos edifica, nos exorta e consola, pois para isso ela existe, Senhor, e é pregada em nosso meio. Mas, ó Pai querido, precisamos, Senhor, que o teu bondoso Espírito Santo, mais uma vez, Senhor querido, nos dê a revelação que for necessária através do dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, para que toda e qualquer glória seja única e exclusivamente tua, mas para que a edificação, a alegria, o crescimento, Senhor, o desenvolvimento espiritual, a cura, ó Deus querido, em todos os estágios da vida, seja ela espiritual, emocional, física, ó Deus querido, seja nossa nesta noite, pois cremos na Tua palavra e na Tua presença. Por isso te pedimos e somos muito agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assente-se, por favor. Como nós íamos falando, irmãos, texto de Isaías capítulo 61, assim como o texto de Lucas capítulo 4, diz que Jesus, tem também Marcos, mas Lucas é mais preciso, diz que Jesus ele ia sempre às sinagogas, ensinava nas sinagogas, né? Mas chegou um dia na sinagoga da terra em que ele habitara, né, de Nazaré, e ele foi à sinagoga. E lá lhe deram o livro, o rolo, né, o livro da palavra do Senhor para que ele lesse. E ele abriu na passagem que dizia essa profecia de Isaías, que hoje a gente sabe que está registrado em 61, 1 a 3. 61, 1 e 2, precisamente lá, né? Então ele leu aquela palavra e depois de ter lido, ele entregou o rolo na mão do chefe da sinagoga, do escriba, que ali estava, responsável. Ele assentou-se, porque não se tinha um costume, ficou de pé para ler, assentou-se para ensinar. Hoje nós ensinamos, levantamos para ensinar, né? Mas ele se assentava. Aí assentou-se e começou a falar, e dizendo assim, ó, hoje se cumpriu esta escritura aqui nesse lugar. As pessoas ouviram, mas não gostaram do que tinha acontecido. Como ele disse que a escritura ele disse, porque o Espírito do Senhor me ungiu para curar, para libertar, para dar vista aos cegos. Ninguém nunca tinha visto tal coisa. E agora Jesus precisaria, de alguma maneira, ser usado pelo Espírito do Senhor para que realmente acontecesse essas coisas. Mas ele não saiu por ali procurando enfermos, perguntando, você está com algum problema? Vem aqui que eu vou te ajudar. Você tem... Não, vem aqui. Não fez nenhuma campanha, nenhum outdoor dizendo, olha, culto de libertação, né? Venha, traga o seu enfermo que você vai sair daqui curado. Nada disso. Ele apenas saiu para pregar o evangelho, para chamar as pessoas à responsabilidade do arrependimento, porque a pregação primordial era o arrependimento de pecados. Irmãos, se nós entendêssemos
que nós nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos o perdão dos pecados, um percentual elevado de nossos problemas já foi para ralo. É verdade ou não é? Quem viveu uma vida de pecado, prática de pecado, quando recebeu o perdão de pecado, irmãos, quantas coisas ruins já foram para o ralo? Porque o pecado traz uma gama de problemas em nossas vidas. O pecado traz vício, o pecado traz prostituição. O pecado, irmãos, pecado é uma coisa terrível, ele traz a violência. O pecado traz doenças que às vezes nem a medicina descobre. Então, por isso que Jesus primeiro logo dizia, teus pecados estão perdoados. Que ali já resolveu uma baita de uma série de problemas na vida daquela pessoa. Agora, nesse caso aqui, Jesus não fez como propósito, né? Não estava proposto a fazer o que tinha feito. Mas nós observaremos como as coisas acontecem com as pessoas e, às vezes, elas seguem como se fosse assim, uma norma, um padrão, e serve para nós também, para nosso aprendizado. Porque o que aconteceu com essa mulher, na verdade, de outra maneira, em outra circunstância, foi semelhante ao que aconteceu com Davi quando enfrentou Golias. Porque cada um tem um problema, irmãos. Às vezes o teu problema é uma doença física, né, que te incomoda, que você está pedindo ao Senhor cura. Às vezes o teu problema é um problema psicológico, te atrapalha um pouquinho, de vez em quando te dá uma perturbação na mente. Às vezes o teu problema é um problema de falta de um bom relacionamento social, você não consegue relacionar-se com pessoas. Tem gente para tudo quanto é tipo de problema, né? E olha, aqui nós observamos que a proposta do Espírito Santo era trazer essa alegria para as pessoas, era trazer liberdade aos cativos, era promulgar ou proclamar essa libertação para nossas vidas, a partir do conhecimento da verdade. Então, se essa é a proposta, e nós já temos a proposta, nós temos a pessoa que pode fazer isso, e por que nós não ainda cumprimos com isso para nossas vidas e recebemos essa unção de alegria, essa unção de libertação, essa unção de resolução dessas causas todas que nos atormentam. Irmãos, porque para receber bênçãos de Deus nessa escala, nós precisamos transpor obstáculos. E na transposição de obstáculos, às vezes nós não queremos. Porque, irmãos, você cisma com uma coisa, por exemplo, poucas pessoas conhecem, mas nós trabalhamos no ramo da hidráulica, né? No ramo de material de construção, Antônio, eu e tal, e alguns outros que, porventura, já conhecem, trabalham no ramo, mas poucas pessoas conhecem uma curva chamada curva de transposição. Quem aqui já ouviu falar ou conhece a curva de transposição? O João deve conhecer, né? Já fez muita obra, né? Então, irmãos, existe às vezes, é claro que todo profissional, quando ele vai fazer uma linha de água, né? uma ligação de água, uma linha, ele quer seguir uma linha reta. Muito mais fácil encaixar um tubo no outro, ou seja, roscável colado, ou soldável, né? Ele encaixa no outro e vai aquilo retinho, até bonito a obra fica, né? Mas, às vezes, tem alguma coisa ali que atrapalha. Um ponto saliente, bem no meio, que atrapalha. E ele não pode quebrar aquilo, é importante, não pode tirar dali. Aí, então, ele usa uma curva de transposição. Ele pode fazer essa curva, mas ela existe, está pronta. Mas ele pode fazer essa curva de transposição. Essa curva, ele vai até onde der na linha reta, depois ele vai fazer a manobra em raio para seguir na mesma linha dessa que está aqui. Ele transpôs o obstáculo. Ele não tirou, ele transpôs. E ele cumpre com aquilo que ele quer. E sai feliz da vida, que deu certo, ficou bonito, né? E não é gambiarra, não.
É coisa certa e lógica de ser feita. Irmãos, na vida, nós precisamos transpor obstáculos. Quais são os obstáculos que às vezes surgem em nossas vidas que precisamos transpor? E quais as decisões que nós devemos tomar? Então, para vencer alguns obstáculos, agora, qualquer que seja o teu problema ou o meu, qualquer que seja o nosso problema, seja ele físico, espiritual, mental, seja ele de que for, moral, nós precisamos pelo menos dar 4 passos que a Bíblia nos deixa claro, aqui neste caso ocorrido com esta mulher do fluxo sanguíneo. Primeiro passo está na declaração. Como funciona a declaração? Essa mulher, irmãos, ninguém estava por ela. A Bíblia diz que nós lemos aqui que ela estava padecendo de um fluxo sanguíneo há 12 anos. Ela não tinha saúde física, ela não tinha mais saúde financeira, porque a Bíblia diz que ela havia gasto tudo com os médicos, tudo que ela tinha já estava no fim. O que ela tinha de reserva acabou. Então, olha, não tinha saúde física, não tinha saúde financeira, possivelmente não tinha saúde espiritual, porque uma coisa vai empurrando outra e a pessoa vai se matando, em todos os sentidos. Saúde emocional, muito menos. Porque para a lei de Moisés, na lei, ela era considerada imunda. E nas normativas do fariseu, pior ainda. Porque se a lei já lhe considerava imunda, existia normativa dos fariseus que tratavam a mulher como uma escória da sociedade. E ainda mais nessas condições. Então, tudo estava se agravando naquela mulher. Tudo estava se agravando. Ela não tinha mais esperança. Mas um dia, não se sabe como, chegou aos seus ouvidos, nem por quem, chegou aos seus ouvidos que Jesus estava passando naquele lugar. Estava entrando naquela cidade. Não se sabe quem colocou, como ela soube. De repente, algum vizinho falou com outro vizinho, olha, Jesus está vindo aí. E alguém falou, mas que Jesus? Jesus, aquele de Nazaré, que cura, que liberta. E agora ele falou lá que o Espírito Santo está sobre ele, para libertar, para curar, para fazer proezas. E essa mulher, irmãos, ela dizia a si mesma, ela não tinha ninguém para compartilhar, mas a fé é quem estava falando no seu coração. Eu sempre uso uma expressão e digo que a fé, irmãos, a fé, ela não tem sentimentos. Ela não sentiu nada, sentiu uma tremedeira ou falar em nome de Jesus, sentir nada disso. Tem crente que sente toda hora alguma coisa, né? Ela não sentiu nada, sentiu arrepio, sentiu nada. A fé falou ao seu ouvido e disse assim, olha, Jesus que está passando é esse que vai te curar. E ela disse assim, se eu tão somente, ela disse para ela, disse consigo mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada deste mal. Irmãos, primeira coisa para transpor obstáculos é você fazer a declaração de fé. E essa declaração não sou eu quem vou fazer como alguns pregadores querem e dizer assim, irmão, declara comigo, eu estou curado. Não, 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 não. Você pode repetir 3 vezes comigo, eu estou curado. E quando chegar ali, desmaiar com a mesma enfermidade. E continuar com o mesmo problema. Quem tem que declarar isso é o teu coração, dentro do teu coração. É você não precisa sentir nada. Você precisa crer que o Senhor fará aquilo que Ele diz na sua palavra que fará. Então, olha, essa declaração, se ela declarasse negativamente, receberia nada, continuaria com seus problemas. Porque, irmãos, Provérbios 21, 23, olha o que está escrito. Eu vou dar um pulinho lá e volto para cá, tá? Então, vou deixar aqui para facilitar. Provérbios 21, 23,
está escrito uma palavra interessante, que às vezes a gente não se atenta, porque as Escrituras nos ensina, nos orienta. E está escrito, então, dessa forma assim, olha, 21, 23, tá? Está escrito assim, olha, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Porque o que você fala, o que você profere, é o que você recebe. Jó, capítulo 3, versículo 25, olha o que Jó falou, capítulo 3, versículo 25. Irmãos, que guarda a sua boca, às vezes você tem problemas porque você fala demais. Irmãos, põe uma guarda na sua boca, põe um cadeado na língua. Deixa a fé declarar. A fé é quem precisa falar em nossos corações, em nossas vidas. Aí, capítulo 3 do livro de Jó, é o verso agora, né? O verso de número 25, ele diz assim, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Então, ele temia alguma coisa, ele estava com medo de alguma coisa. E aquilo que ele proclamava, aquilo que ele declarava no seu coração, é o que sobreveio. Declara coisa boa, irmãos. O Senhor já foi ungido para curar, para trazer liberdade, para dar vitória. Perdoou todos os nossos pecados. Então, declara coisa boa no seu coração. Não é declarar para os outros, não, irmão, olha para o teu irmão aí, na bolota do olho dele. Isso é a infantilidade de pregador, irmãos. Olha na bolota do olho do teu irmão e diz, você está sendo abençoado hoje. Que profecia barata é essa, irmãos? Ele é quem tem que ouvir a palavra, receber essa palavra, cai na semente. Essa palavra, irmãos, apesar de ser coletiva, ela é individual. A semente é boa, a terra é que às vezes não vale nada. Mas a terra que teve a terra boa, fértil, a Bíblia diz que a semente caiu lá e produziu. Germinou e produziu. E quando produz, abençoa outros. Não é assim? Agora, a terra que recebeu e a terra era ruim, a semente ficou ali, levantou um pouquinho aqui, pum, morreu. E outra nem deu tempo de levantar. Olha, deixa essa palavra entrar no teu coração. Você é quem tem que declarar diante do Senhor de acordo com a tua fé. Como está a tua fé? Ela é pequena. Às vezes é pequena, mas você declara, irmãos. E Deus usa por misericórdia. Usa por misericórdia. Tu acha que essa mulher, ela tinha fé grande demais? Não. Mas ela não sabe o que está nem falando, talvez, mas a fé falou ao seu ouvido. Se eu for lá e tocar nas suas vestes, olha, tocar nas vestes. Geralmente a gente pensa o quê? Bom, se eu for lá, se eu me olhar, falar, ou tiver uma oportunidade, vou falar com ele vai me curar. Não, tocar nas vestes. Ninguém nunca teve essa ideia de doido. Nunca teve, só ela. Não tem outro caso na Bíblia assim. Então, olha, declaração, irmãos, se ela declarasse negativamente, morreria na sua enfermidade. Mas como ela declarou positivamente, recebeu aquilo que ela queria. E às vezes, como eu estou dizendo, não é algo automático. Mas lembra que eu sempre cito um texto de Salmo 37, verso 4? A gente sempre cita o 37, verso 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas o 34, que é a chave da vitória. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Aí, como se agrada o Senhor? Hebreus capítulo 11, o versículo 6, diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho um mínimo de fé, Deus já fica feliz da vida comigo, irmãos. Aí eu declaro as coisas boas, não é aquela declaração mecânica, mas eu confio que o Senhor dará vitória. Então Deus começa a trabalhar a partir desse princípio que nós declaramos. Não é a declaração cega, tá? Fingida, falsa, hipócrita. É uma declaração do teu coração.
Porque tem gente, irmãos, que às vezes não fala nada, mas ele fala assim: Senhor, tu sabe que eu creio em ti, Senhor. Não fala com ninguém, não chora as mágoas com ninguém, mas tu sabe que eu estou esperando em ti. E Deus vai honrar essa fé, irmãos. Deus honra a fé do crente. Deus honra a fé do crente. Então, olha, o Senhor tinha dito assim uma vez: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não foi assim? Fique em Jerusalém, não saia de lá. Ele disse isso, segundo Lucas, tinha cerca de 500 pessoas ouvindo esta palavra dele. Quantos receberam? Cerca de 120. Porque cerca de 120 acreditou naquilo que o Senhor falou. E os outros 380, mais ou menos? Ouviram a mesma palavra, mas a palavra não caiu no coração. Ah, isso é balela. Não é assim que funciona, não. Irmãos, é exatamente como Deus fala no teu coração. A fé é simplesmente crer que Deus fará o que Ele diz na sua palavra que fará. Então, olha, primeiro passo é a declaração. Se fizer isso, já está muito bom. Segundo passo na transposição do obstáculo, irmãos, é a realização. Porque volta aqui ao exemplo do obstáculo, né? Aí o obstáculo está ali. Aí eu paro aqui, que tem gente que quando vê um obstáculo, já era, irmãos. Acabou o trabalho. Parece que ele não tem nenhuma ideia, ele não sabe mais como se virar. Aí depois o pessoal fala: pô, tu é maior gambiarreiro, né? Não, não é gambiarreiro, você tem que se virar. Tu está fazendo um serviço, você tem que dar teu jeito. Aí então a pessoa viu o obstáculo e fala: meu Deus, acabou para mim. Irmãos, a ideia da transposição é uma. E o pensamento: se eu tão somente tocar, ficarei curada. Agora vem a realização, é a aplicabilidade da ideia. O que acontece ali? De acordo, irmãos, com as suas ações, você poderá ser um derrotado ou obter vitória. Uma ação é quem vai determinar a tua vitória ou a tua derrota. Se eu não agir, derrota. E se eu agir, vitória. Ela dizia: se eu apenas tocar, não foi isso que ela disse no coração por fé? Eu ficarei curada. O que ela fez? Saiu de casa. Vou lá. Se eu apenas tocar, mas eu fico só assim no meu pensamento. Se eu apenas tocar, só declarando. Não. Você tem que agir, tem que realizar. Um milagre tem que ser provocado. Não existe nas Escrituras Sagradas milagre sem uma determinada provocação. O cego de Jericó gritou várias vezes e gritava cada vez mais. O paralítico precisou Jesus falar: queres ser curado? Senhor, toda vez que a água mexe, pula alguém na minha frente. Mas claro que eu quero, então ser curado. O leproso do capítulo 5 de Lucas: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Quero ser limpo. Todo mundo teve uma ação, precisou agir para receber aquilo que ele mais desejava. Agora, quantas pessoas querem, mas não querem agir? Não, declarei que eu estou curado. Irmãos, levante-se. Ela disse assim no seu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. É apenas uma declaração de fé. Mas esta fé tem que aumentar a ponto de você, então, agir, aplicar aquilo que está no seu desejo. E ela não quis saber se ela era doente, se ela era imunda, se eles iam apedrejar, se iam ficar com nojo da enfermidade dela, que o vizinho conhece. Vai lá, imunda lá. Ó. E ela já tem cara de doente. E doente tem cara de doente, irmãos. Aí, então, quando ela vai para a rua, ela já está sendo destemida e encarando e transpondo um obstáculo. Para realizar aquilo, ela está realizando aquilo que é a sua declaração de fé. Porque a fé sem obras, ela é o quê? Morta, irmãos. A fé tem que ter obras. E quando ela sai, está mostrando que ela está vivenciando, realizando, aplicando aquilo que está no campo da teoria, passando para a prática. E ela não é a mais corajosa de todos, não. Ela tem tanto medo quanto qualquer outra pessoa, qualquer um de nós.
Aliás, ela tem mais medo que qualquer um de nós, eu acho, nessa noite. Porque a lei ia mandar apedrejá-la se ela contaminasse outras pessoas. E ela ia encostar em pessoas. Então, a imundícia dela, além de ser uma vergonha moral, era também uma causa de pena de morte. Aí o que diz aqui, ela vai, e Tiago fala, irmãos, a fé sem obras é morta. Nós precisamos agir. Precisamos agir. Tá? Precisamos agir. Você quer buscar? Busca o Senhor, irmãos. Tem gente que está precisando, tem gente que está... E ele aceita a palavra e declara, não, eu creio que Deus vai me dar, eu creio que Deus vai me abençoar. Mas a pessoa não age. Olha, conta-se uma história, não sei se é fato ou boato, mas eu acredito até que possa ter sido fato, que na área do Nordeste, no tempo da seca, que agora tem água, né? Mas houve muitos anos sem água. Aí uma igreja, o pastor falou, irmão, nós temos que parar com esse negócio. Não chove já há tantos meses, já há um ano que não chove. Amanhã, ainda deixou para amanhã, mas tudo bem, campanha, né? Amanhã nos reuniremos aqui e vamos orar que o Senhor vai fazer chover em nossa terra. Então, tá hora, amanhã, todos os membros da igreja, todos os que creem, vêm para cá amanhã que nós vamos orar. Só foi um garoto com guarda-chuva. Então, o pessoal não estava acreditando que ia chover, não. Porque se você acredita que vai chover, tu fala assim, ó, ih, vai chover, o tempo está mudando. Não é assim? Aleluia. Aí tu vai preparar. Só um que levou o guarda-chuva. Irmãos, aplica a tua fé. Torna prática dentro daquilo que você está crendo, porque aí se torna realidade. Essa mulher foi até Jesus. E detalhe, todas as coisas que fazemos por fé, nada é mérito nosso. Hoje a gente vê uma pessoa fazendo milagre, está vendo aí, irmão? Como é que Deus me usa? Deus me usa. Que isso, irmãos? Deus usou uma mula, não pode usar eu. Nenhuma glória pode ser para nós. Porque se você observar todos os atos de fé, por isso que Eliseu, ele se recusou, Naamã foi curado da lepra. Ele precisou ou não precisou provocar o milagre? Primeiro que ele teve que sair de casa. Dado uma palavra que uma criança disse, se o meu Senhor tivesse lá diante do profeta, ele teria curado dessa lepra. Ele era um general, foi todo equipado para encontrar Eliseu na cidade de Dotã. Eliseu saiu para ver Naamã? Não. Não saiu. Diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele cria que seria curado. Saiu de uma cidade a outra para ser curado. Ele cria. Mas vem agora esse obstáculo que ele precisa transpor. E ele quase não pulou esse obstáculo. Por quê? Ele só transpôs porque alguém falou, inferior a ele falou assim, se tivesse pedido uma coisa mais difícil, eu não faria? Faria. Então, 7 mergulhos aí, rapaz. Esquece que o rio está sujo, está barrento. Mergulha aí. Já viemos até aqui. Mergulhou, foi curado. Eliseu não recebeu 1 centavo dele. Não quis a glória para si e toda a glória foi para o Senhor. Hoje o camarada fica na internet lá, aí fica curando, fica fazendo milagre. Aqui, irmão, olha para cá. Aqui, olha para mim aqui. Aí, tomando a glória de Deus. O que é isso, irmãos? Essa mulher, ela foi curada e mesmo com a ação dela, a aplicabilidade da sua fé para a realização do milagre, quem direcionou foi o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia nos revela que tinha uma multidão que apertava e oprimia Jesus. E essa mulher nunca viu Jesus. Como saber quem é ele naquela multidão? Como acertar? Você acha que ela foi acertando todo mundo? Esse aqui não é? Aquele ali também não é? Apalpando todo mundo? Não. Ela foi dentro da multidão e na pessoa certa ela tocou. Porque quem conduz a nossa vitória, irmãos, é o Espírito Santo de Deus.
mesmo que você esteja aplicando, colocando a tua fé em prática, ainda a glória é do Senhor. Por quê? Primeiro que a fé vem dele. A orientação e toda sorte de bênçãos que nós precisamos só pode vir do Pai. Não pode vir de nós mesmos. Não é pelo seu mérito. Buscar é uma coisa. Aí você vai falar assim, não, mas eu subi o monte 7 vezes. Irmão, não se glorie disso. Não se glorie disso. Você subiu o monte 10, 14, 15, 20 vezes, aí é porque Deus te deu graça para fazer isso. Agora, uma pessoa que às vezes não tenha subido nem um dia, pode também receber. Porque a glória tem que ser de Deus, não é nossa, irmãos. Então, não é nossa. A tua fé é semelhante à do teu irmão. Só que você, claro, declarou que receberia, e agora colocou em prática. É como uma prova. Ah, eu creio, Deus falou comigo, olha, eu tenho certeza que eu vou passar. Mas eu vou passar se eu fizer, não é? Mas mesmo eu passando lá, é aí que muitas pessoas se arrebentam, elas acham que o mérito é dela. Ó, ninguém prega, nem canta, eu sempre sou repetitivo nisso. Ninguém prega, nem canta, nem toca, nem faz qualquer outra coisa, nem faz qualquer outro serviço na casa do Senhor, porque é bom. Os que fazem porque são bons são barulhos de lata vazia e vão prestar conta de toda a palavra ou feito produzido, porque pode estar chegando lá como se fosse, irmãos, madeira, feno e palha. Agora, quando nós fazemos, é para a glória de Deus, irmãos. É para a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado em nossas vidas. Então, olha, a maior dificuldade que às vezes temos é de transferir a glória para Deus, porque todos somos tentados nisso. João foi um profeta destemido, precursor do Messias, mas quando alguém começou a ficar muito com chamego nele, ele falou, olha para Jesus, autor e consumador da fé, é ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segue a ele, não olha para mim não. Aí todo mundo voltou-se para Jesus e começou a seguir Jesus, a partir daquele momento. Ele tinha medo de pegar a glória que não era para ele, era para o Senhor. E ele era um profeta que Deus honrou. Olha, irmãos, ela dizia, se eu somente tocar, então agiu. Isso é realização. Você precisa realizar. O que você quer? Eu quero da minha vida. Deus falou contigo, falou. Então você fica naquilo que Deus falou, a promessa, e vai trabalhando para isso. Vai trabalhando para isso. Não, Deus falou que eu serei. Então você vai se formando. Falou que vai. Então você vai fazendo, até que ele cumpra aquilo que ele quer na sua vida. Prepare-se para isso. O menino será grande, está escrito assim, em relação a João Batista. O menino será grande. Foi semelhante ao que estava em relação a Jesus. O que João Batista fez? Se destacou de todo mundo e foi para o deserto e ficou orando, buscando, aprendendo. Está pensando que ele ficou de bobeira por ali? Não, o Espírito Santo já me ungiu desde o ventre, que ele era nazireu. Está pensando que ele ficou de bobeira? Não, ele foi para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Até o dia de despontar e começar a pregar, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus a mesma coisa, foi chamado para isso. Aí estava lá ensinando, ficou 3 dias no templo lá, ensinando e fazendo perguntas, doutores, e respondendo perguntas. Estava se preparando. Não convinha que eu devia estar na casa de meu pai para tratar de seus negócios? Acabou. Deus te falou? Vai se preparando. Deus te chamou? Vai se preparando. Agora, toda a glória tem que ser dele, não nossa. Porque quando nós declaramos a fé e colocamos em prática, ali já começou o milagre, lá na declaração. E ali Deus começa a trabalhar em nossas vidas, seja qual for o problema, irmãos. Qual for o problema. Aí, tem um terceiro passo. Olha,
Todo mundo sabe que Jesus era a fonte em pessoa, né? Volta aqui para Lucas, capítulo 5, para Marcos, capítulo 5, versículos 29 e 30, onde diz assim: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, quando ela tocou na veste de Jesus. Todo mundo sabe, nesse momento, irmão, que Jesus é a fonte em pessoa. Quando Jesus foi assunto ao céu, é claro que nós atribuímos a Jesus, né? Busca Jesus, olha para Jesus, etc. Mas Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai e vou enviar um Consolador, o Espírito Santo. Esse estará convosco todos os dias. Ele vos ensinará tudo que nós vivemos, falamos, cantamos, existimos, é por conta do Espírito Santo. Ele move a igreja. Ele que conduz a igreja. Claro que atribuímos a Jesus que é a cabeça da igreja, mas na terra ficou essa responsabilidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o condutor da igreja. É ele quem dá dons à igreja, é ele quem ministra, na verdade, serve esses dons à igreja por intermédio da aquiescência do Pai e do Filho que fez a obra redentora. Mas quem guarda, o Pai é o Criador, é o cuidador geral, o Filho é o Redentor. Sem ele não há salvação, não há remissão de pecados. Agora, irmãos, sem o Espírito Santo, a igreja não dá um passo. É o Espírito Santo quem conduz a vida da igreja, a vida do crente. E quando Jesus era a fonte, por isso ela ia tocar em Jesus, hoje é a fonte de todo poder para cura, libertação, embora seja no nome de Jesus, mas é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está entre nós, irmãos. Nós precisamos dele. E às vezes negligenciamos isso, irmãos. Você precisa receber a tua bênção, a tua vitória, claro, pela fé, em nome de Jesus, mas pela ação do Espírito Santo. Até porque o Espírito do Senhor, Jesus fala, me ungiu. Não foi isso? Então o Espírito Santo, irmãos, que envolveu o Senhor, depois que ele permitiu que o Senhor fosse, ele quem ficou envolvendo a igreja. E nós temos a cura, irmãos. É que o problema, Satanás, ele é astuto. Ele é astuto, ele sabe. Aí ele criou uma invencionice, e hoje a igreja vê o Espírito Santo como um bonequinho que fica fazendo palhaçada na hora do culto. E o Espírito... hoje, meu Deus, foi quente hoje. Meu Deus do céu, o Espírito Santo desceu de uma forma que... Irmãos, o Espírito Santo não veio fazer presepada. Ele veio cuidar da igreja. E, aliás, ele não vem assim, ó, bum, cai como uma bola de fogo e explode, não. Ele está entre nós. É ele quem guia nossos passos. É claro que em determinado momento de uma reunião, ele pode acentuar mais a sua presença de uma maneira, da forma como nós estamos recebendo a palavra, estamos adorando a Deus, pode ser um pouquinho mais acentuado e a nossa alegria, ou seja, a nossa humanidade não resistia a tanta glória de Deus revelada naquele momento. Mas isso que nós estamos vendo, essa aberração de gente caindo, de gente rolando, carregando outro nas costas, puxando para encerrar a igreja. Irmãos, o que é isso, irmãos? O Espírito Santo não veio para isso, Satanás está enganando as pessoas. O Espírito Santo veio para encher nossas vidas e nos fazer testemunhas de Jesus. Testemunhas. Ele veio sobre a igreja no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que todos estavam assentados e foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro, se levantando, pregou.
Não houve um alvoroço, um corre-corre, nada disso. Um irmão batendo no outro, rodopiando até bater a cabeça. Não, não é negativo. Todos assentados, cheios do Espírito Santo, uma alegria indizível. Aí, como houve alguma acusação dos de fora, Pedro levantou-se e começou a pregar. Irmãos, e mesmo assim, não foi aquela pregação, não. Bota o microfone dentro da boca, ele encosta assim, irmão, tá glória a Deus aí, olha na bola. Não, irmão, o que é isso? Pedro começou a dizer, irmãos, por favor, ninguém aqui está embriagado, não. Isso aqui é a profecia do profeta Joel que se cumpriu hoje. E começou a pregar algo que as pessoas entendiam. E ele não estava querendo fazer um grande mover, não. Ele começou a pregar falando sobre Jesus. E sabe o que aconteceu? Cerca de 3.000 almas entenderam a mensagem. Isso é obra do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo age, irmãos, está escrito pelo apóstolo Paulo, aí a alegria, aí a liberdade. E essa liberdade que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é a manifestação do Senhor para curar, para te abençoar, para fazer você entender a palavra dele. Porque você pode sair daqui, é só nós prestarmos atenção em como as coisas acontecem. Aquela mulher sentiu que saiu virtude e que ela fora curada, está escrito. Ela sentiu que na hora lhe estancou a hemorragia. Na hora. E Jesus sentiu que saiu virtude também naquela hora. Agora, o caso dos 10 leprosos. O caso dos 10 leprosos, irmãos, eles se viraram e foram se mostrar ao sacerdote. Eles ainda estavam leprosos. Mas quando eles declararam que podiam ir até Jesus e, quem sabe, receber uma vitória e ser curado, ali começou o milagre. E quando Jesus fala, vai mostrar ao sacerdote, eles foram, ainda estavam leprosos, mas foram assim mesmo. No meio do caminho está escrito isso. Eles viram que estavam limpos da lepra. Teve um cego que Jesus fez um lodozinho no chão, cuspiu no chão, fez uma lama assim e colocou nos 2 olhos. Ele ficou mais cego ainda. Aí Jesus falou, agora tu vai e te lava no tanque de Siloé. Claro que alguém deve ter ajudado. Como é que ele ia para o tanque sozinho? Ele estava mais cego ainda, cheio de lama na cara. Olha, ele foi cego e voltou vendo. Às vezes não é aqui, nesse momento, daquele chamego todo, aquela oração, aquela coisa toda, a gente imposta a voz. Não, é quando você vai para casa, você vai dormir com a tua dorzinha lá do lado, quando chega de manhã, você levanta e nem percebe. Nem percebe. Daqui a pouco você, ou alguém percebe que está contigo e fala, tu não está sentindo nada hoje, não? Aí você, sumiu. Porque a glória tem que ser de Deus, irmãos. A glória tem que ser de Deus. Eu sei que testemunho edifica. Mas, irmãos, diácono, vai ali. Irmã, o que a irmã tinha? Eu tinha um caroço. Oi, tem algumas situações aí que Jesus só cura caroço, já viu? Eu tinha um caroço. Que tanta gente tem caroço é esse, gente? Eu tinha um caroço. E aí, o caroço sumiu. Irmãos, pode ser instantâneo assim? Pode, irmãos, pode. Mas, geralmente, Deus tem uma forma sutil de trabalhar para que a glória não seja nossa, irmãos. A glória tem que ser do Senhor. Aí, depois, no dia seguinte, o irmão pode vir aqui em qualquer culto e dizer, irmãos, quero agradecer a Deus, estou grato a Deus, que, olha, eu acreditei na oração que estava sendo feita, eu pedi ao Senhor, eu fui dormir com aquela doença, mas amanheci, curado para a glória de Deus. A glória é de Deus. Não é de quem orou. Não é de quem orou. Pode acreditar nisso. A glória é de Deus, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele está na igreja para isso, irmãos. Todo louvor e toda honra e toda glória tem que ser dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque se não for eles, ninguém vai fazer por você, tá? Então, olha, esse é o receber, né? É o terceiro passo. Você precisa receber. Esse é o terceiro passo para transpor. Eu preciso receber.
O problema é que, às vezes, a gente não quer receber. Jesus era a fonte, ela queria receber. Foi até ele. Agora você quer receber, mas fica com medo. Pô, mas aí, irmãos, Jesus não trabalha como um agiota que empresta dinheiro a juros altíssimos, absurdos. Emprestar dinheiro a juros não é errado, biblicamente. Tem que ser justo. Mas não é errado, não, biblicamente. Tem crente que pensa que é errado. Não, não é errado. A Bíblia diz que você pode emprestar, sim, dinheiro a juros. Agora, justo. Estava na aplicação. Alguém quer te pedir, você, irmão, vou tirar lá da aplicação, mas vou ter que te cobrar, porque estava meu dinheiro aplicado lá, né? É justo isso, está escrito. Agora, quando você coloca absurdo, aí você está se aproveitando da dificuldade alheia. Aí é pecado. Está entendendo? Então tem que tomar cuidado. Aí, o Senhor não faz isso, irmãos. Ele não nos trata segundo a Bíblia, ele não nos trata segundo nossas maldades. Ele nos trata segundo a misericórdia dele. Então, ele nunca vai te dar para te arrebentar. Jesus tem medo, irmãos. Tu tem que ter uma bênção do Senhor, tem que pagar alguma coisa nesse sentido. Algum preço para aquisição é a transposição do obstáculo. Então, faça isso, irmãos. Faça isso, vale a pena. Mergulhe 7 vezes, se for preciso. Vale a pena. Entra dentro da multidão, toca na veste do Senhor, vale a pena. Fecha a tua boca, vale a pena. Zacarias teve que ficar mudo durante 9 meses da gestação de Isabel para dar luz a João Batista. Só falou no dia que João nasceu, porque perguntaram a ela, qual o nome do menino? Ela falou, João, mas não tem ninguém com esse nome. Aí, então, pergunta a Zacarias. Aí ele foi lá e escreveu numa tabuinha lá, João. Aí quando ele falou o nome do menino será João, escreveu, a língua dele se soltou. E a primeira coisa que ele fez, deu glórias a Deus. Profetizou sobre a vida do menino. Olha só, sacerdote também foi usado como profeta, tá vendo? Então, receber, irmãos, está aqui, ó. Logo se lhe ouviu estancar, versículo 29, sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo, versículo 30, Jesus, reconhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? Ninguém estava vendo o que tinha acontecido, porque o caso dela é dela com Deus. O teu caso é seu com Deus. Não é para todo mundo saber, é você com Deus. E o Senhor vai te fazer entender que você está recebendo a vitória. E você entenderá que está recebendo a vitória. É teu caso com Deus. Eu não preciso ver nada. Pô, não vi nem acontecer. Não é para eu ver mesmo, não. Eu tenho que cuidar da minha necessidade nesse momento, pedir ao Senhor, esperar em Deus. Você espera no Senhor. Confia nele, tá? Então, olha, aí sim, depois que você recebe, aí o Senhor foi e falou assim, olha, eu sei que de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Jesus falou, porém Jesus sabia quem era. Jesus sabe quem somos. Mas, irmãos, é preciso fazer uma coisa que poucas pessoas fazem, contar toda a verdade ao Senhor. Ele já conhece meu coração. Ele sabe que eu sou fraco, sabe que a fé é mínima, ele sabe isso e aquilo. Aí, então, ela disse assim, ó, lá nesse momento, e ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Né, a expressão, para ver a que isso fizera. Ele estava olhando, sabia que era aquela mulher. Sabia. Aí, então, como ela viu, disseram assim, ó. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, porque você quem sabe o que lhe aconteceu, não são os outros, ou as outras pessoas que estão ao seu redor,
ela aproximou-se, né? Temendo e tremendo. Ela estava com tanto medo quanto você e eu sentimos. Temendo, tinha um temor de Deus muito grande no seu coração, mas tremendo de medo. E diz aqui a palavra aqui, ó, aproximou-se, mas ela não já estava ali? Mais ainda, que agora ela não está tocando na veste, ficou frente a frente com ele. Prostrou-se, porque ela já estava de pé, jogou-se no chão, diante dele disse-lhe toda a verdade. Irmãos, isso aqui é contar. O Salmo 105, o versos 1 e 2 do Salmo 105, eu vou abrir lá de novo, mas já estou praticamente encerrando esta parte, né? Diz assim, ó, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Você precisa contar. E não é contar para a sua glória, não. Contar para a glória de Deus, para que outros também tenham fé. Outros que estão em situações adversas acreditem que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora, contou-lhe toda a verdade, ou seja, a mulher declarou aquilo que acreditava, irmãos. Lembra do primeiro passo que nós falamos? Ela declarou aquilo que acreditava e contou o que lhe acontecera. Ela contou para ele, quando diz toda a verdade, com certeza ela falou, Senhor, foi assim, ó. Eu estava, aí contou a história e depois ficou registrada para nós. Olha, tem um problema, 12 anos atrás, aí contou a história. Eu estava em casa, ouvi dizer que o senhor estava passando, não te conhecia, mas ouvi dizer da sua fama, e então eu disse no meu coração, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada deste mal. Fiz isso e estou aqui curado. Aí sabe o que Jesus faz? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus falou assim, olha, isso aqui que é bom, né? E ele disse, filha, para quem estava cheia de medo, uma mulher que estava condenada pelos médicos, condenada pela sociedade, condenada pela religiosidade. Essa mulher não podia assistir culto em sinagoga, não podia assistir culto no pátio das mulheres. Jesus fala assim, filha, olha só, irmãos, é assim que ele nos trata. Ele diz assim, a tua fé te salvou. Ela sentiu que estava curada, não foi? Porém, a declaração dela de falar toda a verdade que tinha acontecido, aconteceu aqui, ó. A tua fé te salvou. Vai em paz, ou, lembra que eu já falei aqui uma ocasião e várias ocasiões, quando se usa a expressão shalom, é paz, é saúde física, espiritual e financeira. Saúde completa. Vai em paz e diz assim, e ser curada deste teu mal. Então não estava completa ainda, estava a obra? Mas só completou quando ela declarou-lhe toda a verdade. Irmãos, seja grato ao Senhor. Você está buscando o Senhor? Busca mesmo, Ele tem para dar. Agora, conta-lhe a verdade, diz para ele que você é um miserável. Ó, eu sou fraco mesmo, sou ruim. Estou precisando, mas eu sou ruim mesmo. Sou um Zé Ruela, um João Ninguém, João Banana. Entendeu? Mas eu estou aqui para receber essa bênção e eu preciso receber. Ele sabe que você precisa, ele sabe que eu preciso. Aí, então, ele concede, irmãos, e completa. Diz assim, vai em paz, ser curada desse seu mal, ser curado desse seu mal. Olha, isso aconteceu com Isaías, com Davi, nós não vamos poder falar, porque não é também o momento, senão seria outro assunto. Mas depois você lê primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47, você verá uma semelhança,
O fato lá é diferente. Mas você verá uma semelhança nos passos que nós aqui falamos. A declaração, a realização, o receber a vitória, e o declarar toda a verdade. Mas você precisa receber, você precisa declarar. Tá? Então, para a glória de Deus, irmãos, você hoje saia daqui com a bênção do Senhor nas suas mãos. Agora, por favor, declare isso para outras pessoas. E quando você declarar isso para outras pessoas, não tome a glória que pertence ao Senhor. Não diga que é porque você jejuou. Não diga que é porque você subiu o monte 10 vezes. Negativo. Você recebeu porque o Senhor é bom. E Ele faz coisas maravilhosas em nossas vidas. Amém? Isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Foi o Senhor quem fez isso. Tá? Então, a declaração é para a glória dEle. Agora, tem um montão de crente que ele fica, irmão, fui curado aqui, ó, jejuei, fui lá mesmo, busquei, falei, encostei o Senhor na parede, falei, Senhor, tu sabe que eu sou teu servo, que eu sou dizimista. É que ele não escutou o Espírito Santo falar com ele, problema seu. A gente pedir para ser nada disso, né? O Espírito Santo já fica já com vontade de fazer igual fez com Ananias, dar um tapinha nas costas e matar logo. Olha, irmãos, você não pode fazer isso. A glória tem que ser de Deus. Porque, irmãos, toda a glória para o Senhor e toda edificação, cura, alegria, misericórdia, graça é para a gente. Nós precisamos disso. Então, fique de pé comigo, para a glória de Deus. Irmãos, nós estaremos fazendo a oração. Você sabe, né, que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então você creia somente que Jesus é bom.